Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco aí espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Desde já, meus amigos, agradecendo a todos aí que estão chegando ao canal, aos inscritos antigos. Fiquem à vontade para vocês exporem as suas respectivas opiniões. Você que ainda não é inscrito no canal, fique à vontade para você poder se inscrever e participar conosco, expondo as suas opiniões. Bom, meus amigos, gravar mais esse vídeo aqui. Muitas pessoas me perguntando: Alexandre, você não vai gravar um vídeo sobre o que você achou com relação à entrevista que o Roberto Dinamite deu ao Bolívia, lá do Desimpedidos? Não vou perder tempo com gente que faz vitimismo, com pessoas que não têm a hombridade de chegar e reconhecer que errou. Respeito a história do Roberto como atleta, maior jogador do Vasco de todos os tempos, indiscutível. Mas não vou ficar perdendo meu tempo aqui para falar de vitimismo. Hoje é para lembrar de uma data importante. Hoje completa 62 anos que o Clube de Regatas Vasco da Gama conquistou seu bicampeonato mundial ao vencer o Real Madrid no torneio de Paris por 4-3. Essa data de forma alguma poderia ficar em esquecimento. Todo ano a gente tem que lembrar do que o Vasco fez. Vamos lembrar que em 1957, quando o Vasco conquistou esse título, a seleção brasileira ainda não tinha respeito mundial. O Brasil ainda não tinha nenhum título de Copa do Mundo. E o Vasco, desacreditados por muitos, foi à França e se sagrou campeão no dia 14 de junho de 1957 do torneio de Paris. Um Real Madrid que, diga-se de passagem, era bicampeão europeu da Champions League e que mais tarde esse time do Real Madrid iria conquistar 5 títulos consecutivos da Champions. Para a gente ter noção da importância desse título do Vasco. E o Vasco, mais tarde, um mês depois, ele vence o Barcelona pelo placar de 7-2. Então essa história do Vasco, não tem clube com a história mais bela, mais linda do que o Vasco. Os gols do Vasco naquela partida foi marcado pelo Walter, Vavá, Livinho e Sabará. A escalação do Vasco foi essa aqui, ó. Goleiro Carlos Alberto, Dário, Viana, que foi o nosso capitão, Orlando, Ortuno, Laerte, Walter, Sabará, Livinho, Vavá, que fez o gol da virada, e Pinga. Um dos motivos pelo Vasco ser conhecido também como time da virada. O Vasco virou aquela partida com o gol do Vavá.
Vavá, que mais tarde iria fazer parte da seleção brasileira que foi campeã em 1958. E o nosso técnico, o Martim Francisco. A gente não pode esquecer. E ganhar daquela equipe comandada pelo o francês Copa, por Di Stéfano, era muito difícil. Era quase impossível. O Real Madrid tinha uma verdadeira seleção. Na época, o L'Équipe, ele fez o seguinte comentário após a vitória do Vasco. Olha as palavras do L'Équipe. L'Équipe é o jornal francês. O jornal mais importante em termos esportivos da França. O L'Équipe fala assim: e então, bruscamente, o Real Madrid desapareceu literalmente. Seriam as camisas de um vermelho pálido ou os calções de um azul triste que enfraqueceram a soberba da equipe espanhola. Não foi. Antes apareceram subitamente, do outro lado, os corpos maravilhosos de 11 atletas de futebol com camisas brancas apertadas e a faixa preta. 11 diabos negros tomaram conta da bola e não largaram mais. A impressão que tínhamos era que o Real Madrid, bicampeão europeu, estava aprendendo a jogar futebol. Uma poesia que o L'Équipe reconheceu a grandeza do Vasco, colocando que 11 diabos negros e orgulho. Fiz questão de gravar esse vídeo com essa camisa aqui, porque essa é a nossa origem. A igualdade social, o respeito entre raças. O clube Vasco da Gama, ele é o clube do negro. Ele é o clube do branco. É um clube que é multirracial, formado por africanos, por portugueses e, sobretudo, pelo operário. O Vasco é gigantesco. Agora, vou aproveitar essa data inesquecível para fazer um apelo a esses camaradas que dizem ser Vasco, que até agora não fizeram uma nota para lembrar o bimundial, porque o Vasco ele é bicampeão mundial. Lutem para que a FIFA efetivamente reconheça esse título. Antes dessa Copa aí, Toyota, inexpressiva, diga-se de passagem, ser o Intercontinental de Clubes, era este o título internacional reconhecido pela FIFA. E o Vasco foi campeão 2 vezes mundial. Então fica um recado aí. O senhor Júlio Brandt, que quer entrar no poder aí, que não sabe nada de Vasco. Presidente lá do Conselho Fiscal lá, o Roberto, bem, não entende nada de Vasco. Situação, oposição, vocês tinham que unir e ir até a FIFA para que esse título efetivamente fosse reconhecido.
E é emocionante a gente torcer para esse clube que tem a história mais bonita do futebol. Você ter o reconhecimento internacional que outrora nem a seleção brasileira havia tido e nenhum clube do Brasil, por um jornal europeu como L'Équipe, é algo histórico para todos nós. Então, esse era o vídeo que eu queria gravar para deixar registrado aqui. Hoje, 62 anos do bimundial do Vasco, onde a gente venceu o Real Madrid por 4-3 no torneio de Paris. É muito orgulho, cara. Só quem torce pro Vasco sabe discernir e mencionar essa grandeza. Vocês que me ouvem, que são mais antigos, não deixem a nossa história se perder no caminho. A nossa história tem 120 anos de tradição. O Vasco ele é gigante desde 1898. Contem essa história para os filhos de vocês, para os netos de vocês. Porque a mídia, ela nunca vai contar a história por inteira. E é por isso que eu fiz esse canal aqui, para lembrar a glória do Vasco, através da sua história, e para defender o nosso clube de regatas. Não ligo de ser chamado de maluco por muitos, mas faço questão de lembrar a importância da nossa história e esse amor que sempre vai ser incondicional e, em muitas situações, indescritível. Valeu, meus amigos. Saudações vascaínas a todos. Uma boa tarde aí. Mais tarde a gente vai gravar outros vídeos aí. Fiquem com Deus.